Vídeo 4 da apostila de conhecimentos técnicos, quarto vídeo e último. Vamos lá. Critérios de separação e independência. Os critérios de separação e independência são essenciais para definir e caracterizar corretamente a existência de um domicílio ou mais de uma mesma propriedade ou terreno. Esses critérios devem ser atendidos simultaneamente. Separação. Este critério é atendido quando o local de habitação é limitado por paredes, muros ou cercas e coberto por um teto, permitindo que as pessoas que nele habitam se isolem das demais, para dormir, preparar ou consumir seus alimentos e proteger-se do ambiente exterior, arcando total ou parcialmente com suas despesas de sua alimentação e moradia. Independência. Esse critério é atendido quando o local de habitação tem acesso direto, que permite aos seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas. Atenção! Um domicílio só será caracterizado corretamente quando forem atendidas simultaneamente as condições de separação e independência. Classificação dos domicílios. Os domicílios são classificados em dois grupos, domicílios particulares e domicílios coletivos. Existem ainda dentro desses dois grupos outras classificações derivadas. Por ora, veremos apenas as que caracterizam esses dois grupos, domicílio particular e domicílio coletivo. As demais classificações de domicílio serão objeto de estudos no treinamento presencial. Domicílio particular é o domicílio que foi construído para habitação ou é utilizado para esta finalidade, servindo de moradia a uma ou mais pessoas. Nele, o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência. Exemplo: casas, apartamentos, edifícios ou apart-hotéis, habitações em cortiço, casas de cômodos, habitações indígenas sem paredes ou malocas, e habitações em espaços improvisados, dentro de estabelecimentos sem instalações destinadas a moradias, grutas, ruínas, tendas improvisadas, etc. Domicílio coletivo é uma instituição ou um estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se encontravam na data de referência restringia-se a normas de subordinação administrativa. Note que as pessoas que ali se encontravam podiam ser residentes ou não. Por isso, o domicílio pode ser caracterizado como coletivo pela presença de moradores ou não na data de referência. Exemplos: abrigos, orfanatos, hotéis, quartéis penitenciários, etc. Características do domicílio. O objetivo de se levantar as características do domicílio é conhecer as condições de moradia da população e os níveis de qualidade de vida, através do acesso a serviços básicos e quantidade de cômodos. Cômodo. Para o IBGE, o conceito de cômodo é todo o compartimento coberto por um teto, limitado por paredes e que seja parte integrante do domicílio, inclusive banheiro e cozinha. Por parede, entende-se que a construção vertical que permite limitar, dividir ou vedar espaços. Note-se que o cômodo pode existir tanto na parte interna quanto na parte externa da edificação principal do domicílio, ainda sendo considerado como parte integrante do domicílio. Por exemplo, um banheiro construído separadamente da construção principal dentro do mesmo terreno. Importante: banheiro é o cômodo de uso exclusivo dos moradores do domicílio, destinado a banho que possua chuveiro ou banheira e vaso sanitário ou privada. Atenção! Não são considerados cômodos os corredores de ligação entre cômodos, as varandas abertas, garagem, compartimentos não residenciais, cozinha americana ou mezanino. Caiu essa questão aqui, viu, pessoal? Grava bem, ó. Características dos moradores. Para tornar possível o planejamento econômico e social da população, é preciso conhecer as características dos moradores e da população. Para compor a relação entre os moradores de um domicílio, é fundamental que os próprios moradores definam uma pessoa responsável pelo local. Esta será usada como referência para registrar os demais moradores. Desta forma, é considerada pessoa responsável, homem ou mulher, com no mínimo 10 anos de idade, reconhecida como tal pelos demais moradores do domicílio.
Etnias e migração. No levantamento das informações sobre os moradores são investigados os seguintes temas: pertencimento étnico-racial, imigração internacional e migração interna. Veremos a seguir como eles são definidos pelo IBGE. Pertencimento étnico-racial é o pertencimento declarado da pessoa a um grupo étnico, indígena ou quilombola, ou a sua classificação declarada em relação às características, às categorias de cor ou raça do IBGE. Imigração internacional é o ato de ingressar no Brasil para aqui residir. Migração interna é o ato de deixar um município para morar em outro município dentro do território nacional. Educação. O objetivo do levantamento de informações sobre educação é caracterizar a educação da população residente no Brasil, investigando o analfabetismo, a frequência escolar, o nível de instrução e a área de formação do ensino superior. No grupo de quesitos de educação, questiona-se, por exemplo, sobre a alfabetização do morador com a seguinte pergunta: sabe ler ou escrever? Com isso, busca-se captar se a pessoa saber ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece, independentemente do fato de estar ou não frequentando escola e já ter concluído períodos letivos. Pelo menos um recado ou um bilhete simples no idioma que conhece. Pessoa alfabetizada. A pessoa alfabetizada que se tornou física ou mentalmente incapacitada de ler ou de escrever por motivo de acidente ou doença deve ser considerada como sabendo ler e escrever. Pessoa não alfabetizada. A pessoa que aprendeu a ler e a escrever, mas que se esqueceu de como fazê-lo devido a processo de alfabetização precário que não se consolidou, assim como aquela pessoa que nunca aprendeu a ler e a escrever, não devem ser consideradas como sabendo ler e escrever. Questões relativas à educação. Para investigar as demais questões relativas à educação, o IBGE considera as seguintes definições: município ou país estrangeiro em que a pessoa estuda. Deslocamento para estudo é o deslocamento feito pela pessoa entre o seu domicílio e o local de estudo. Local de estudo: colégio, escola, creche, universidade, instituto técnico, etc. Atenção! Para ensino à distância, EAD, considerar como local de estudo o polo físico. Trabalho. O objetivo de se investigar sobre as questões relacionadas ao trabalho é conhecer a composição da força de trabalho no país e identificar as principais características do trabalho da população, como ocupação, atividade e rendimento. Para o levantamento das informações sobre trabalho, as definições utilizadas pelo IBGE serão esclarecidas no treinamento presencial. Uma dessas definições é sobre o deslocamento para o trabalho. Importante: o deslocamento para o trabalho é aquele feito pela pessoa entre o seu domicílio e o local de trabalho informado, considerando o tempo, a frequência e os meios de transportes utilizados. Concluindo, chegamos ao final do estudo dos conhecimentos técnicos referente ao teste de homologação. Aqui foram apresentados conceitos e informações considerados relevantes pelo IBGE para a qualidade da operação censitária. Esse conteúdo será objeto de avaliação no processo seletivo simplificado e, posteriormente, será aprofundado no treinamento presencial. Atenção! É muito importante que você esteja preparado para desempenhar bem o seu trabalho com profissionalismo e segurança. Boa sorte! Glossário. Agente censitário supervisor, ACS, é a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando, corrigindo falhas, assegurando assim a qualidade dos trabalhos. Setor censitário é a unidade territorial de coleta das operações censitárias definida pelo IBGE, com limites físicos identificados em áreas contínuas e respeitando a divisão político-administrativa do Brasil. Equipe encarregada de gerenciamento, da supervisão e da coleta de dados. Equipe formada pelo Agente Censitário Municipal, ACM, pelo Agente Censitário Supervisor, ACS, e pelo Recenseador. INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é um órgão do Ministério da Previdência Social, ligado diretamente ao governo. IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física, é o imposto federal brasileiro que incide sobre todas as pessoas que tenham obtido um ganho acima de um determinado valor mínimo.
Área urbana. Área interna ao perímetro urbano de uma cidade ou vila, definida por lei municipal. Anteriormente, quando não existia legislação que regulamentasse as áreas urbanas de cidades ou vilas, o perímetro urbano foi traçado para atender à finalidade da coleta censitária. Área rural. É definida pelo IBGE como toda área externa ao perímetro urbano. Data de referência, meia-noite de 31 de março para 1º de abril de 2020.